Olá, hoje nossa análise se aprofunda em Josué capítulo 21. O foco aqui é um momento bem específico, né? A concretização de uma ordem antiga. Uma ordem dada a Moisés sobre como a tribo de Levi viveria entre as outras tribos de Israel. Lembra, eles não teriam um território só deles. Exatamente, por causa do papel religioso deles, né? E a cena que o capítulo descreve começa em Siló, lá em Canaã. Os chefes das famílias levitas, eles vão falar com Eleazar, o sacerdote, com Josué e com os líderes das tribos. Uhum. E é interessante o jeito que eles chegam, né? Não é pedindo um favor. É mais como, olha, tem um mandamento aqui. O Senhor ordenou por meio de Moisés que nos dessem cidades onde habitar e pastagens também para os rebanhos. Isso mesmo. É uma reivindicação baseada numa promessa, num direito estabelecido lá atrás. E a resposta, bom, ela é imediata. Os israelitas, eles usam o sorteio, que era um método comum na época para entender a vontade divina, né? E começam a separar a cidade das suas próprias heranças. Ah, o sorteio, para garantir que era decisão de Deus mesmo. Pois é. E isso mostra uma obediência clara, né? Mesmo que significasse abrir mão de terras que eles tinham acabado de conquistar. Ok, então vamos detalhar isso um pouco. Como foi essa divisão na prática? A primeira sorte caiu para quem? Caiu para os coatitas, mais especificamente para os descendentes de Arão, os sacerdotes. Eles receberam 13 cidades, 13 cidades. De quais tribos? vindas de Judá, Simeão e Benjamim. E entre elas, uma cidade super importante, Hebrom. Hebrom. E ela tem um status especial, né? Tem sim. Além de ser central ali em Judá, ela foi designada como uma das 6 cidades de refúgio. Cidade de refúgio. Aqueles locais seguros para quem cometeu homicídio sem querer, né? Para aguardar julgamento. Exatamente. Então, dar essa cidade para o sacerdote era como que ancorar a lei e o sagrado bem no centro da nação. Mas olha que interessante o detalhe. Qual o detalhe? O texto faz questão de dizer que os campos e as aldeias ao redor de Hebrom continuaram com Calebe. Mostra uma divisão bem precisa, né? Verdade, boa observação. E os outros coatitas? Aqueles que não eram sacerdotes. Esses receberam mais 10 cidades, vindas de Efraim, Dan e da meia tribo de Manassés, que ficava a oeste do Jordão. E alguma cidade importante aí também? Sim, Siquém, por exemplo. Outra cidade de refúgio, localizada nas montanhas de Efraim. Entendi. Depois dos coatitas vieram os... Os gersonitas. Seguindo o sorteio, eles receberam a parte deles. 13 cidades também, 13. E de onde vieram essas? distribuídas entre Issacar, Azer, Naftali e a outra meia tribo de Manassés. Aqui ficava a leste, em Bazã. E imagino que cidades de refúgio apareceram aí de novo. Com certeza. Golã, em Bazã, e Quedes, na Galileia, ambas cidades de refúgio nessa lista dos gersonitas. Ok. E para fechar a conta dos levitas, faltam os meraritas. E isso, os meraritas receberam 12 cidades, das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. E mais cidades de refúgio. Sim, Bezer, no Planalto Desértico, e Ramote, em Gileade, 2 cidades de refúgio importantíssimas naquela região. Então, pensando no quadro geral, qual é o resultado final dessa distribuição toda? Olha, o resultado é bem impressionante. Um total de 48 cidades, cada uma com suas pastagens ao redor, espalhadas por todo o território de Israel. 48 é bastante. É sim, e o ponto-chave é essa dispersão, né? Em vez de terem um território só deles, isolado, a tribo sacerdotal foi, tipo assim, intencionalmente integrada na vida de todas as outras tribos. E qual a vantagem disso? Há várias. Facilitavam o ensino da lei por todo o país, o acesso aos sacerdotes para os rituais e garantia que as cidades de refúgio estivessem bem distribuídas, acessíveis de qualquer ponto. Era um projeto social e religioso muito bem pensado, na verdade. Faz sentido. E essa organização toda, essa administração detalhada das cidades levíticas, ela meio que prepara o terreno para os versículos finais do capítulo, né? Que tem um tom bem diferente. Totalmente. É como se, depois de toda essa logística, viesse a grande conclusão. O texto afirma de forma categórica: assim o Senhor deu a Israel toda a terra que tinha jurado dar aos seus antepassados. Eles tomaram posse, se estabeleceram. Isso. E não só a terra, mas o descanso.
O texto enfatiza que o Senhor lhes concebeu descanso de todos os lados e que entregou todos os inimigos nas mãos deles. É uma declaração muito forte sobre o fim daquela fase de conquista. É quase um suspiro de alívio depois de tanta luta. E a frase final, então? A frase final é o selo, né? De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. É de arrepiar mesmo pensar no peso dessa afirmação depois de séculos de espera. Nenhuma falhou, todas se cumpriram. Exato. Essa conclusão não é só um resumo, é um testemunho profundo sobre a fidelidade de Deus, segundo a perspectiva do texto. Cada detalhe, desde a promessa lá para Abraão até essa distribuição das cidades, tudo fazia parte de um plano maior que se cumpriu. Então, resumindo nossa conversa sobre Josué 21, a gente vê muito mais que um simples registro de cidades, né? Com certeza! Vemos da execução cuidadosa de um plano divino para a estrutura social e religiosa de Israel. A integração da tribo sacerdotal no meio do povo. Isso. E, acima de tudo, uma afirmação poderosa sobre a fidelidade de Deus, cumprindo o que prometeu sobre a terra e sobre o descanso. Uma prova contundente, como você disse. E talvez fique uma reflexão para a gente, né? Qual o impacto real dessa estrutura? Ter a tribo que guardava a lei e o culto vivendo assim, espalhada em cidades no meio de todas as outras tribos e não no território próprio. Como será que essa dispersão influenciou a unidade religiosa deles? E a vida cotidiana? Pois é, como isso moldou a identidade de Israel no dia a dia. É algo interessante para continuar pensando sobre a dinâmica daquela sociedade antiga.